Mestre querido, uma vez mais aqui nos encontramos nessa casa tão generosa, que nos abriga carinhosamente, dando-nos, Senhor, a oportunidade do reencontro com queridos irmãos, o refazimento do nosso ânimo e dando-nos, Senhor, a oportunidade também de levarmos a grande mensagem que vamos colher através do querido companheiro Oscar Calmon. Que Deus o abençoe, inspire e que possamos aproveitar esse espaço que foi reservado para nós através da casa, com pensamentos positivos, reformulando uma semana de paz, de trabalho e prosperidade. Mestre, Tu és sempre o nosso caminho, a nossa verdade e vida. Sê conosco nessa manhã, agora e sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. Jesus nos abençoe. Vamos, na manhã de hoje, tratar do fortalecimento dos laços espirituais, mais especificamente no âmbito da família que é o tema central do mês, a casa vem trabalhando, a família. E vamos juntos aqui trazer algumas reflexões e no final teremos assim algum espaço para colocações e questões sobre o tema e acréscimos, né, que poderemos dar ao tema. Pensemos na família como uma concessão divina, né? Deus concede a experiência da família no propósito de que os psiquismos que estão ali ajuntados na forma e na condição de pai, de mãe, de filhos e de agregados, porque a família também recebe os seus agregados. Então essas pessoas, quando passam a ingressar no campo da família, eles passam a ser família. Então, saindo dessa concepção puramente consanguínea do ser doente, né, da entidade que é a família. Então a experiência da família, ela deve marcar os psiquismos. E conforme seja a proposta de cada ente, a família poderá direcionar-se para uma experiência positiva, enriquecedora, ou para uma experiência negativa, perturbadora. Então, tudo está conforme aquilo, né, a condição, a proposta que os espíritos envolvidos ali se encontram. Por quê? Porque não é incomum, aliás, é comum que dentro da pequena sociedade que é a família, ocorra uma interação. A família é o primeiro núcleo que obedece à lei moral de sociedade. Ou seja, ao nascermos, nós ingressamos nesse ente. As nossas primeiras percepções, e aí os psicólogos, né, eles sempre nos esclarecem que aquela fase toda infantil, aquela fase da infância, é importantíssima na formação dos valores do futuro homem, do futuro adulto, né? Do futuro ser que irá interagir com a sua sociedade local, com o seu país e com o mundo. Então seria o núcleo onde o espírito ele é recepcionado, né, vindo do plano espiritual, para receber acréscimos. Então esses acréscimos estarão, obviamente, ligados com aquilo que se forma dentro do casal. O casal seria assim, a célula base daquilo que vai se disseminar, se proliferar, que são os filhos e os agregados que surjam. E deles, as suas relações, porque todos eles também constituirão no futuro famílias, né? E etc, etc, etc. Então, uma família, ela sofre a ação dos seus membros. A família sofre a ação dos seus membros. Então, ali está um processo marcante de interação. Interação psico, bio, sócio e espiritual. Portanto, né? Psico, porque aqueles mundos emocionais que estão se encontrando ali, eles vão impregnar-se
um do outro. Haverá uma troca entre aqueles mundos, aquelas formações, aquelas estruturas mentais, emocionais e espirituais. É um encontro de propostas, de objetivos, de metas, todos congregados em um núcleo que se formará e criará ele uma característica própria, uma face própria e, portanto, uma energia própria. Não é incomum vermos nas famílias seres formados dentro de uma mesma característica. Você trata com um ente daquela família, após um tempo trata com outro, e você percebe, há quase que uma interação magnética que os revela. Você consegue perceber isso. Inclusive em espíritos que estão, e nós sabemos que a origem da família, ela tem uma concepção no plano espiritual. Então os espíritos que constituem um núcleo familiar, eles se encontram reencarnados no plano físico, mas têm um passado espiritual, têm uma vida espiritual juntos, né? Seja ela formada, esse vínculo formado por questões conflituosas, né, que são trazidas para o núcleo da família para ver a diluição daquilo, a cura daquela enfermidade, porque um vínculo de animosidade é um vínculo doentio, um vínculo enfermiço. Precisa ser tratado para ser curado, né, diluído. Jesus dizia uma coisa interessante, uma frase de Jesus que eu particularmente fiquei refletindo durante muitos anos sobre isso. Muitos anos refletindo nessa frase, não como muitas que eu sempre destaco nas leituras interessantes que eu vejo por aí, de alguns espíritos e tal. Mas no Evangelho ele tem uma passagem que diz assim: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então eu ficava refletindo sobre isso e pensava, né, trazendo para o nosso tema, nesses processos dentro da família, onde aquelas coisas ocultas, aquilo que está no inconsciente da alma, é preciso ser trazido para o nível externo da encarnação para ser diluído. Porque a alma não pode transitar para níveis mais nobres da amorosidade se ela não diluir isto. Se ela não diluir. Você precisa trazer, por exemplo, um trauma que está no seu inconsciente, aquilo que pulsa no seu inconsciente, há tempos ali marcados. Você não sabe nem exatamente porque muitas vezes você desperta em um determinado período com uma depressão longa, aquelas coisas assim, a melancolia. Então você não sabe exatamente qual a causa daquilo, mas são energias que estão sendo puxadas para o nível externo, para o nível da consciência, para você percebê-la, captá-la e iniciar o processo de cura, ou seja, o processo de diluição. Jesus diz interessantemente no Sermão da Montanha, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quer dizer, se você mantiver núcleos de animosidade com o seu irmão, dentro da família, com o pai, com a mãe, etc., você não conseguirá ser um bem-aventurado, ou seja, você não conseguirá ser um feliz. É necessário fazer o processo de limpeza disso, sanear o mundo íntimo, para que você consiga ver o Deus que há em você. É como se fosse assim, todo o processo de ver a Deus, né, dentro do Sermão da Montanha, seria um processo, né, de ver a Deus primeiro em você. É como se você tivesse que se identificar como um Deus, ou a partícula dele, né, a essencialidade dele, para você poder fazer a leitura de Deus fora. Não há como ver Deus sem antes ver-se Deus. Não há como fazer, porque você não vai dispor da matéria, da faculdade, do substrato, do recurso para fazer a leitura. Você ficará sempre no nível do intelecto, que é a força mais expressiva para as leituras do mundo externo, né, das concepções externas e tal. Você vai fazer as leituras, né, vai até entender que amar é um ato inteligente. Puxa, mas amar é um ato inteligente. Mas você não vai viver isto. Porque a vivência disso reclama a manifestação de um outro nível da alma, que é o nível do sentimento. Então,
dentro da família se trabalham todas essas questões. Portanto, a interação da mente, né, com todos os seus atributos, com todas as suas forças, as suas potencialidades, porque já não é de hoje que a medicina psicossomática fala da interferência da psique sobre o soma. Daí medicina psicossomática, sobre o soma, sobre o corpo. A mente que interfere no corpo. Então, a mente saudável, estruturada, com base no amor, né, nos sentimentos altruístas, é a mente que torna saudável o corpo, que é um veículo de expressão da própria mente. O que é o corpo? A materialização da mente. Então, se você tem cuidados com você, auto-amando-se, você terá um corpo sadio, porque ele é apenas o veículo de expressão disso. Caso contrário, você terá doenças físicas, que nada mais do que a expressão da mente adoecida. A mente ainda cravada em processos autodestrutivos. Então, essa interação sócio, porque naturalmente o ser forjado, formado, construído dentro de um lar, enriquecido pelo amor, pelo entendimento dos seus membros, ele será um cidadão sócio também sadio, né? E proclamará saúde em todos os seus relacionamentos. Todos os seus relacionamentos. Ultrapassando os limites da família, que são limites de formação, são limites de estruturação da personalidade. Mas o indivíduo se estrutura ali, para dali migrar para outras relações, para a própria família que ele constituirá, ou para as suas relações de amizade, as relações de trabalho, as relações de cidadão, né? Então, todos esses processos são, em suma, afetados pela família bem constituída, ou serão afetados negativamente pela família mal formada, mal constituída. Jesus, ele no próprio Sermão da Montanha, ele fala desse processo de espiritualização. Ele abre o Sermão da Montanha dizendo assim: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele abre o sermão, que é uma abertura sensacional. Ele fala desse processo de humildade, fala da pacificação do intelecto, né? Que é o nosso grande adversário nos momentos iniciais da trajetória evolutiva do espírito, é o intelecto, infelizmente, porque o intelecto ele faz a leitura da vida, mas não faz a leitura completa. Então, porque eu penso, porque eu articulo ideias, porque eu construo a partir das ideias que eu percebo das outras pessoas, faço aquelas articulações todas e digo assim: poxa, eu sou capaz de criar. Então, quando eu me vejo com capacidade de criar, e as pessoas me admirarem porque eu tenho uma capacidade de criar, eu inicio um processo de orgulho muito forte, um processo de uma super autoestima de mim mesmo. E isso me dificulta e me desequilibra nos processos de relação. Então, a abertura do processo de espiritualização da alma é a grande mensagem de Jesus. Essa é a grande mensagem de Jesus. É como se ele dissesse assim, ó: quer ser feliz? Quero. Bem-aventurados. Você precisa optar pela a sua realidade espiritual, em detrimento da sua realidade material. Não é que não devamos interagir com a vida da matéria. Nós precisamos, vivemos um mundo materializado, temos que interagir. Mas que isso não seja a base da nossa caminhada aqui no planeta. E tudo, e todas as leis, e todos os movimentos revelam isso. Por exemplo, quando nós envelhecemos, são as leis da vida nos dizendo assim: olha, você não percebe? A matéria que você tanto valoriza, ela está se dissolvendo. Ela está se dissolvendo. Perceba! Todos os processos que nos ocorrem são processos no sentido da nossa espiritualização. E a família, eu trago, é mais um desses processos de espiritualização. É dentro da família que nós vamos receber os fatores que nos levam a nos vermos como espíritos. É na família que temos o contato com valores enriquecedores. Ali o espírito, ele absorve o valor.
Não por aquilo que o pai diz, ou que a mãe diga, ou que por um irmão mais velho diga. E isso também é fator de influenciação, né? O contato com a mensagem superior. Mas não só isso, a vivência disso. Não, há uma diferença entre dizer, eu te amo, e há uma expressão mais marcante e que pode consolidar isso na vivência do ato de amar. Você sabe quando alguém te ama. Você sabe disso. Não precisa que você faça um cálculo matemático para isso. Você percebe. No ato de amor há uma impregnação fluídica. Quem ama faz um envolvimento magnético do outro. Você percebe o calor do magnetismo do outro. Há uma emanação do outro em relação a você. Ele lhe envolve. Ele lhe satura de um determinado fluido que lhe causa bem. Por isso, todo gesto de amor é o gesto que leva o outro ao bem-estar. É natural. Não precisa haver uma forçação disso. Porque se houver a forçação, não será um ato de amor. Não será um ato de amor. Então, dentro da família, existem essas trocas. Né? É assim que se cresce dentro do processo familiar. Há os regramentos? Há os regramentos. Agora, dentro do amor, sim, você poderá perceber e realizar e vivenciar a tolerância com o outro. Eu tenho um determinado modelo, eu tenho uma determinada busca, mas eu posso, se eu vivenciar o amor, dizer assim e pensar, poxa, é só até aí que fulano pode me dar. Ele não pode me dar mais que isso. Por alguma razão da vida. Ele não pode me dar. Ele só pode me dar isto. E você compreende, e você vive, e você segue dentro do seu processo de crescimento. Então, dentro da experiência da família, nós poderemos não só ter o contato com a mensagem superior, mas termos assim, a vivência daquilo, porque é o que marca. O amor marca. Por isso abrimos o nosso trabalho dizendo, a família é o recurso que Deus usa para marcar os psiquismos de modo positivo. Como? Pela vivência do amor. Seguindo nesse nosso roteiro que é a família, sensacional que é a família, e outro dia eu pensava assim, poxa, a família é algo tão importante, mas tão importante, que é necessário que muitos espíritos, né, venham numa determinada experiência reencarnatória sem a família. Pode parecer até um contrassenso isso, mas não é. Ela é tão importante, mas tão importante, que é necessário que muitas vezes ele venha sem a família. Ou que ele venha com uma família, não família. Explico. Aquela família que apesar dela existir materialmente, as pessoas estão ali. Mas emocionalmente, elas não estão. Que são experiências muito duras e que para o espírito ele precisa ter um certo equilíbrio para fazer a leitura dessa experiência. É o pai que é negligente. É a mãe que não observa e não zela pelos filhos. É o irmão que não quer saber nem tomar conhecimento do outro irmão. É o local aonde todos estão reunidos que em muitas situações as ofensas e as agressões superam em muito os tratamentos de cordialidade, de compreensão e de amor. Então, é a não família. O espírito que se vê envolvido numa experiência da não família, ou da família deficitária, como queiram, é a experiência necessária para que ele compreenda e valorize a família nas encarnações posteriores. Talvez seja o ponto onde ele, como espírito, tem que trabalhar o processo de agregação daqueles que estão ali. Pode ser o compromisso de todos. Esse pode ser o compromisso de todos. Mas, de um modo geral, nós nos importamos com a situação de que queremos ser amados. Queremos ser amados. E aí, mais uma vez, nós rompemos e esquecemos com o processo de amar. Aquele que está difícil, e Jesus aconselha sempre a isto, aquele que não lhe ama por alguma razão, o seu trabalho é o de amá-lo. É o de amá-lo. Se por alguma razão alguém lhe enjeita,
lhe discrimina, se afasta de você, o seu processo será sempre o de recepcioná-lo no íntimo do seu coração. Mas nós não fazemos assim. Os nossos processos sempre são de validação da separação. E nisso nós encontramos os casais. Porque o que é a família? Nada mais, nada menos que o ato de dois que contagia os demais. A família é o ato de dois, homem e mulher, que contagia os demais. Portanto, o casamento aparece no contexto da família como ato primordial. Tudo decorrerá, o êxito do núcleo familiar, ele decorrerá do equilíbrio e da harmonia do casal. Isto é inevitável. Então, nas experiências das construções da matrimonialidade, os espíritos devem estar atentos para isso. Porque, muito embora não seja o casamento uma expiação, que isso é uma outra questão bastante delicada, muito embora o casamento não seja uma expiação, porque o que é expiação? A expiação é a experiência em que o espírito se vê envolvido de forma compulsória, de forma obrigatória. É inevitável, ele tem que passar por ou pela experiência. Mas no casamento não. Vivemos num mundo de provas e expiações e, de regra, nós deveremos pensar nas nossas relações, nos nossos fatos, naquilo que nos ocorre, como espíritos que já sabemos que habitamos um mundo de provas e expiações. Então, toda a experiência que nós vivenciamos, deveremos fazer a seguinte interrogação. Bom, essa experiência que eu vivencio é uma experiência expiatória ou uma experiência provacional? Vamos fazer. Então, o que é a experiência provacional? É a experiência onde aquele espírito está em teste. Ele é submetido a um teste. Ele pede pela experiência. E a experiência lhe é concedida, atendendo à lei de causa e efeito. O pedido é formulado no plano espiritual, não é assim? Durante o planejamento da reencarnação. Olha, cá, você vai reencarnar, né? E dentro da sua programação, nós estamos pensando nisso. Existem espíritos muito mais avançados que estão conosco, programando a nossa reencarnação. Né? Mas você pode optar, a depender do seu nível de evolução. Você pode optar por isso, por aquilo. Só então, será concedido. Quando você faz a opção, você exercita o seu livre-arbítrio. Portanto, lá está a causa. E aqui no plano físico está o efeito. Assim é com tudo. Assim é com a família, né? Com os filhos. Assim são com as doenças, as enfermidades que trazemos desde a nascença. Assim são a profissão, todo o encaminhamento que é dado para uma profissão. Né? Assim é a mediunidade. Né? Assim é a mediunidade, que é um ato provacional. Não é um ato expiatório. O pai não concederia um instrumento de amor, né, como uma obrigação para a alma. Não. A mediunidade é uma provação para a alma que pede. E muitas vezes chegamos aqui e não sabemos o que fazer com ela. Ou renunciamos à faculdade mediúnica. Quando ali está nada mais, nada menos que um atendimento a um pedido do Espírito. Um pedido do Espírito. Então é assim, nessas construções, o ato de dois que contagia os demais, está o núcleo, eu diria assim, gente, o ponto cirúrgico da experiência da família. Conforme for a harmonia dos nubentes, a harmonia dos cônjuges, será a harmonia da família. Digo mais, será a harmonia das famílias que dali se sucederão. Porque, como vimos, o ente formado numa família equilibrada, amorosa, interativa, no ponto de vista positivo, evangelizada, né, será o disparador para famílias que também se sucederão nisso. Martins Peralva, inclusive, quando ele trata da questão do casamento, no livro Estudando a Mediunidade, ele dedica um capítulo ao casamento, muito embora associado à questão da mediunidade. Ele classifica os casamentos de casamentos acidentais, casamentos provacionais
casamentos transcendentais, casamentos sacrificiais, afins e transcendentais. A maioria dos nossos casamentos que existem no planeta Terra, no mundo ainda muito primitivo, onde os espíritos vão assim, devem uns aos outros, devem um dever moral. Né? Na verdade, devemos a lei. Mas é necessário que para viver a própria lei a quem devemos, que é a lei de amor, nós amemos aqueles com quem nós dissociamos, tivemos entraves no passado. Então, dentro desses casamentos provacionais, que são aqueles onde as almas têm dificuldades, mas a lei, ela carrega, vamos dizer assim, ela direciona as almas para aquele encontro. Mas optar pelo encontro é o último ato da alma. Ele precisa fazer a opção. Ele pede, os espíritos pedem, um encontro no plano físico para constituírem uma prole e lá alimentarem essa prole de amor, dentro da alimentação do vínculo deles, né? dos cônjuges. Mas só que nesse momento aí, o espírito pode, em muitas situações, dispersar. Quando ele não dispersa no momento de formação do casamento, ele poderá dispersar dentro do vínculo. Isso é um outro problema. E uma outra questão que rompe, inviabiliza o fortalecimento dos laços espirituais. Essa desistência dentro do casamento. Por isso, tomando mais uma vez do Sermão da Montanha, eu estou trazendo, notem, bem o Sermão da Montanha, nessa questão da família, dos vínculos, porque o Sermão da Montanha ele é o grande roteiro de harmonização da alma. Fantástico, Jesus ele é sensacional no Sermão da Montanha. Então, ele harmoniza, ele propõe a cada núcleo do sermão uma face de harmonização do próprio indivíduo. Que se bem lido, bem observado e bem sentido, você cresce. Então, lá no meio do sermão, tem uma passagemzinha que ele diz assim, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E a gente fica reflexionando nisso e trazendo para o contexto da relação conjugal e da família, podemos pensar assim, bom, qual é a função do sal? Já que Jesus usava muitos elementos da natureza para falar do psiquismo, para falar da alma humana. Então, qual é a função do sal? O sal é o elemento da natureza que dá sabor à comida. Não é? Comer uma comida sem sal é muito ruim. Pois é. Exatamente. Incorruptível, exatamente, também. Né? Então, assim, o sal ele conserva as propriedades do alimento também, né? Em tudo que ele se submete, ele conserva as propriedades. Exatamente. É um elemento que leva para esse aspecto de não ser suscetível a uma corrupção, a uma alteração, a uma adulteração, que tem a ver muito com a nossa percepção da família e do casamento. Porque, assim, em muitas situações, as almas se encontram dentro do casamento. O que é o casamento? A entrega de mundos emocionais. Isso é casamento. Qualquer coisa fora disso, juntaram-se, não é casamento. Encontro de corpos, não é casamento. Isso é um problema. Porque hoje, as pessoas se vinculam muito pela beleza física, né? Por aquilo que embelezam uns aos outros, a roupa, o penteado e tal, aquelas coisas normais, né? Que servem dentro dos processos de atração. Mas, na verdade, o que nutre a relação conjugal é o amor. Só que, para que isso se manifeste, é necessário nós aquecermos, recepcionarmos a proposta de Jesus. Vós sois o sal da terra. Significa dizer, você tem que dar sabor como sal que é às suas relações. As relações morrem, seja elas quais forem, porque nós não damos sabor às relações. Outro dia eu atendia, não sei se eu já falei isso aqui, mas outro dia eu atendia uma senhora lá no meu escritório e ela marcou a consulta para falar sobre divórcio. Ela queria se divorciar e tal, eu recebi, nós conversamos, e depois ingressamos no nosso tema que era o divórcio. E ela me dizia assim, veja doutor, foram 22 anos de casamento,
foram 22 anos de casamento, ela dizia. E tudo que ele quis, eu sempre fiz. Esse é o meu problema. Tudo que ele sempre quis, eu sempre fiz. E hoje, a moça muito exaltada, ela inclusive chorava. E hoje, ele pede o divórcio. Perceberam? Perceberam o problema? Hoje ele pede o divórcio. Aí eu ficava pensando, assim, ela não foi o sal. Perceberam? Porque assim, gente, ser o sal é você impregnar o outro das características, das qualidades que só você tem. No universo não há outro ser que tenha. Percebeu? Não existe outra pessoa que tenha. Terezinha, não há outra Terezinha no universo. E fiquemos alegres com isso. Porque isso é a digital divina em nós. Isso é digital divino. Nós não temos essa consciência. Olha, ter a consciência da singularidade, que é ser singular, né? Ser ímpar, isso mudará a nossa vida muito. Mas nós não temos essa consciência. Porque assim, ser singular é chegar à seguinte conclusão. Percebam com quantos complexos e traumas nós podemos romper só com essa percepção que Jesus se refere. Vós sois o sal da terra. Nós vamos chegar à seguinte conclusão. Ó. Eu não sou superior a ninguém. Eu não sou inferior a ninguém. Eu não sou igual a ninguém. Eu sou único. Isso, gente, eu sempre trago isso em palestras, sempre me refiro a isso, porque eu julgo que isso é um ponto fundamental para nós rompermos com os complexos. É uma terapia para os complexos, porque a ideia da singularidade rompe definitivamente com a ideia de comparação. Você não pode comparar. A comparação está interditada. Eu não posso dizer, Cicrano é melhor que Beltrano. Não é que Cicrano seja melhor que Beltrano, é porque eu consigo fazer a leitura de Cicrano, mas por razões quaisquer, não consigo fazer a leitura de Beltrano. Porque há Deus em Cicrano e há Deus em Beltrano. Perceber Deus, agora me permitam, perceber Deus é nada mais nada menos que fazer as leituras do Deus que há em cada pessoa. Só isso. Quando você rejeita alguém, agora vamos para o laço da família e do matrimônio. Eu rejeito alguém. É como se eu estivesse dizendo do ponto de vista espiritual assim, eu não quero ver Deus revelado nessa pessoa. Percebeu? Por uma forma indireta, eu faço esse movimento que afeta o meu ponto espiritual. Eu não vejo Deus. Né? Então, às vezes, Deus está em tudo, está na natureza, está nas coisas e tal. A gente não consegue fazer essa percepção. Então, em muitos casamentos, o rompimento se dá por isso. A moça dos 22 anos de casamento, ela simplesmente deixou de ser o sal. Porque ele veio num compromisso espiritual com ela reencarnatório, para quê? Para que ela, se fosse o caso de dizer a ele, eu não concordo, ela dissesse. Porque quem ficou órfão foi ele. Não, a leitura está errada. É ele que pede o divórcio. Mas ele pede o divórcio por uma razão muito simples. Não houve casamento. Perceberam? Mas 22 anos e não houve casamento? Não houve. Porque o que é o casamento? É a entrega de mundos emocionais. Os acréscimos que você pode proporcionar ao outro. Mesmo que você tenha que dizer ao outro, eu não concordo. Ah, mas eu vou fazer. Faça. Mas você levará com você a minha ideia de que eu, nesse posicionamento, eu não concordo. Mas você pode fazer. E muitas vezes o outro não faz. Você diz, pô, eu acho que está certo mesmo. Acho que eu não vou fazer não. Mas você diz, não, está certo. A alma cansa. Porque a alma busca no outro os suportes que o outro tem que dar. Aqui, o contexto, o conteúdo emocional, mental, espiritual que o outro tem para dar, mas ele nega esse conteúdo. Quando ele nega o conteúdo, ele deixa o outro, o buscador,
deficitário. Porque aqueles deveriam construir juntos, só um está no processo de busca. Portanto, nessas situações, eu penso e costumo dizer muitas vezes que o casamento não ocorreu. O casamento não ocorreu. E aí a gente migra para os casos mais complicados disso, que são as anulações, são os desprazeres, porque o casamento é o ato do prazer. Joana de Ângeles já diz isso. Viver é ter prazer. Está lá, amor imbatível amor. A psicografia de Divaldo Franco. O prazer é um marco de referência para que a existência tenha significado. Joana diz até assim, salvo engano, ela diz a frase assim, a existência tem que ser marcada pelo prazer para que ela tenha significado. Então você não existe. Se você não tem prazer com as coisas, com os cometimentos, você não existe. Né? Então, Teresinha abraçou o trabalho da causa espírita, das suas atividades, dos seus desenvolvimentos. Há um prazer nisso. Você nota que há vida nela quando fala e quando vive isso. Não, é realidade. Porque muitas vezes eu posso estar dentro da casa espírita, dentro da instituição, mas não diz prazer. Olhando o horário que vai acabar o trabalho. Nós estamos fazendo trabalho aqui, mas o outro, olha, esse cara vai já assistir. Olha, pelo caminhar da palestra, ele vai passar uns 5 minutinhos. Mas não se preocupem, gente. Eu vou deixar até espaço para perguntas aqui. Tá certo? Mas tem isso. É aquilo que Joana fala da integralidade. Quem quiser ler, leia Diretrizes para o Êxito. Quando ela fala da integralidade. O que é a integralidade? Estar inteiro naquilo que você está fazendo. Outro dia uma companheira do Centro Espírita me disse assim, Oscar, poxa, eu queria tanto trabalhar aqui na casa, mas eu moro muito longe, e realmente ela mora muito longe. E ela disse assim, aí eu dizia ela assim, menina, você pode vir quantos dias? Eu posso vir um dia. Venha um dia. Contanto que você venha um dia e esteja um dia. Porque eu posso ir todos os dias e não estar lá. Assim é o casamento. Eu posso estar 40 anos dentro de um lar com uma mulher, ou uma mulher com um homem, mas você não vê a pessoa. Mas Oscar, como é possível 40 anos eu não ver? Não, meu amigo, eu não falo da visão física, a pessoa está ali, mas a visão da emoção, da interação, do acréscimo que se dá ao outro. Existem casais que eles se misturam tanto, se doam tanto, que parece que eles são um só. É uma coisa assim, bonita, algo sensacional, eu julgo, assim, algo fantástico, porque é como se fossem um só. Ver um, você não consegue, cadê fulano? Quando você vê um só, você não consegue deixar de perguntar, cadê fulano, menino? Porque você acha que um é o outro. Percebe? Eles crescem, são alegres e impregnam outros casais dessa alegria. No dizer de Martins Peralva, quando ele fala dos casamentos afins, ele fala dos acidentais, dos provacionais, mas dos casamentos afins, que são casamentos afins, almas que estão plenamente harmonizadas, que têm construções juntas no passado e que podem, e de regra, influenciam todos os demais casamentos dentro daquela família. Há uma influenciação intrafamília, aquela coisa que vai até... E aí ele segue falando dos casamentos transcendentais. Almas que são afins, mas almas que já, muitas vezes, realizam coisas tão grandes, como obras, orfanatos, hospitais. Tudo nasceu do quê? De um núcleo familiar. Tudo nasceu de um núcleo familiar. E ali eles influenciam toda uma comunidade, todas as pessoas, etc. E essas pessoas, muitas vezes, não é incomum, não, é comum. As pessoas irem perguntar àquele casal, vivem conflitos dentro do seu casamento, vão àquele casal. Olha, está acontecendo isso. Aí vem aquele conselho, sempre equilibrado. Sempre equilibrado. Não é isso, calma, paciência e tal. Isso, aquilo. Sempre aquele conselho equilibrado. Quando você vai fazer consultas com os desequilibrados, os que vivem casamentos provacionais drásticos, rapaz, por que você não separa logo? Cara, você está perdendo tempo com esse cara aí. É verdade. Assim mesmo, porque não tem... quer dizer, não há percepção espiritual da questão. Conhecer alguém
interagir com alguém, viver com alguém, receber os acréscimos daquela pessoa. Sensacional. É sensacional. Então, os divórcios ocorrem, muitas vezes, em função disso, pelas anulações que nós realizamos, pela negativa da contribuição a que estávamos vinculados no planejamento reencarnatório. Não, se eu contrariar ele, ele pode ir embora. Mas ele vai embora. Ele vai embora. Como no casamento dos 22 anos, ele foi embora. E ela dizia, doutor, eu não acredito. Ele é que pede o divórcio. Eu não poderia dizer isso a ela, porque a minha consulta era jurídica. Mas essa é a questão. Essa é a questão. Às vezes você negou o vínculo o tempo inteiro, ele morreu. Não há vínculo. Não há vínculo. Fui convidado, certa ocasião, para falar sobre eu achei até uma iniciativa muito bonita e de uma sensibilidade muito grande, de uma associação de moradores das Cajazeiras, um bairro aqui na periferia de Salvador. E eles me convidaram para falar para casais que estavam separando. Porque na rua, isso é um fenômeno até interessante, na rua, os casais estavam se separando, numa só rua. Muitos casais. E os outros que estavam casados, que é muita gente, né? Eles têm uma associação e eles notaram isso. E o que é mais importante, os que notaram isso foram os homens. Eu achei aquilo de porque o homem geralmente é meio assim disperso para essas coisas, né? Mas notaram e aí me convidaram. Né? Eu tenho um cunhado que mora lá e disse, eu tenho um amigo e tal, é até espírita e tal. Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer a palestra, mas não vou falar de espiritismo. Não falei hora nenhuma de espiritismo. Eles conseguiram uma sala na escola, lá do bairro. O diretor, vendo que a causa era uma causa importante, concedeu uma sala no sábado à noite, né, abriu-se a sala, e aí foi um negócio até muitos casais, né? Tinha assim uns 40 e tantos casais, né, e filhos, inclusive, e tal. Gente que estava namorando ainda e tal. Achei muito interessante aquilo. E eu falava com eles, e no final, eu deixei assim uns 15 minutos, para que houvesse a troca. Porque senão ia alguém falar o tempo todo, eles iam embora. Mas para que houvesse a troca. E, gente, pasmem, eu anotei isso como dado para estar sempre divulgando em palestras. Principalmente palestras na área de família. O que mais me impressionou, a razão pela qual os casais estavam se separando era, eles não conseguiam identificar isto. Né? Mas eu consegui identificar e passei isso para eles. Sabe qual é a causa? Assim, eles desistiram de conhecer o outro. Interessantíssimo isso. Desistiram de conhecer o outro. É assim, quando você inicia um relacionamento, né? É aquela coisa, né? Como é que tá você? Tal, liga de 10 minutos, aquela agora com o celular é terrível. Liga e tal, aquela coisa toda, marca, vai pro cinema, né? Vai pros restaurantes e tal, sai, vão pra praia, pros parques, etc. E é aquele chamego o tempo todo, aquela coisa bonita Mas só que com o transitar do vínculo, noivam, casam, etc. Com o transitar do vínculo, essa coisa parece que vai morrendo. Né? Vai morrendo, tal. E esse era o problema dos casais. Eles estavam, casais assim de 15 anos, 20 anos, tinha gente até de 30 e poucos anos, em processo de separação. E aí, o nosso trabalho foi só fazer com que eles identificassem isso. Fazer com que eles identificassem isso. E reiniciassem a busca. Essa é a grande sacada. Você reiniciar a busca. Aonde você parou. É como se fosse assim, dessa pessoa que eu já conheci tudo. Agora eu vou conhecer outras. É assim? Vou conhecer outras. E muitas vezes a mulher também, eu vou conhecer outros. E em muitas situações, por determinadas limitações de tempo, de formação religiosa, formação da família, não se arriscam profundamente. Mas, então, esse era o móvel das separações. E eu confesso a vocês, voltei para fazer a pesquisa muito tempo depois, e os casais continuaram casados, não se separaram. Né? Porque família, filhos, etc., eles conseguiram identificar essa problemática neles.
Então eu sempre digo isso. Estamos vivendo uma relação, seja ela qual for, não cessem a busca. Como disse a eles, gente, a pessoa com quem vocês convivem, vocês não conhecem nada sobre elas. Vocês não conhecem nada sobre sua esposa. Vocês não conhecem nada sobre seu marido. Simplesmente vocês interromperam a busca. Ali existem pessoas com recursos inimagináveis. Há coisas que eles querem te dar e que você não está permitindo se receber. As pessoas, eu estou fazendo as pessoas paradas assim, meio que estáticas, né, com aquela fala, com aquelas observações. Mas é a grande realidade. Muitos casamentos se dissolvem porque as pessoas desistem de buscar no outro aquele que o outro ainda tem muito para oferecer, mas que você acha, por presunção, que já conhece. É muito interessante isso. Portanto, amigos, dentro do campo da família, esse cadinho de formação, né, esse cadinho de formação do equilíbrio, do amor, da paz, e que, no seu aspecto social, vai se derramar sobre todas as outras relações. O filho amado, amado pelos pais, amado no contexto da família, é o bom amigo, é o bom trabalhador, é o bom cidadão. Por quê? Porque ele, no momento inicial, lá na sua infância, como dissemos, os psicólogos identificam isso, os psiquiatras identificam isso, está a matriz de todo o processamento salutar de uma encarnação. Não é lá na adolescência, na fase adulta, não. Isso se nutrirá e se projetará sobre essas outras fases. Mas a base está ali. A criança que é amada é o adulto sadio. É o adulto alegre. Porque não ser amado nos leva à melancolia, à depressão, ao cansaço da vida, ao desestímulo. O amor é o fogo da vida. O amor é, na verdade, vamos dizer assim, como diz Joana de Anjos, né? Ela diz assim, o amor é a substância criadora e mantenedora da vida no universo. Ela não diz, é o sentimento. Percebam essa sutileza de Joana. Ela diz assim, o amor é a substância. É como se fosse mesmo algo de que tudo é feito. É a substância. Ela não diz o sentimento, ela diz a substância, que também são os sentimentos. Ela quer dizer, o amor é tudo. Certo? Então eu deixo essas reflexões, né? Temos assim 9 minutos aí para perguntas. Os internautas, né? Tá, então vamos ver os internautas. André, Baltimore, Estados Unidos. Como podemos entender a missão de Maria como mãe, como educadora? Maria, ela aparece no contexto da humanidade, né? E isso foi muito apropriado. Porque assim, Moisés, ele trouxe, se nós lançarmos um olhar sobre o processo de evolução da humanidade, nós vamos identificar a seguinte construção evolutiva. Aparece Moisés, com os 10 mandamentos. Não matarás, não desejarás a mulher do próximo, não isso, não aquilo, não sei o quê. Esses nãos de Moisés se constituíram na época como um freio para a humanidade. Imagine 5.000 anos. O nível de agressividade, de violência, de animalidade que éramos. Nós mesmos, né? Somos espíritos, estamos transitando aí com várias encarnações aqui nesse planeta. Então, ele precisava frear a humanidade. Todo o processo de crescimento, ele reclama primeiro um processo de freio. Os espíritos dizem que nós temos que dominar as emoções inferiores, dominar os sentimentos negativos. Eles dizem isso. Porque você não progride com esses sentimentos graçando no seu psiquismo. Você frear os instintos básicos, senão eles mandam na vida. Você freou o instinto, mas freou. Bom, aí vem uma segunda etapa do desenvolvimento da alma no seu processo evolutivo. Qual é? A de desenvolvimento das potencialidades internas. Aí surge quem? Jesus. Se Moisés freou a humanidade, entregou a Jesus, está freada, tome a humanidade. Ele passa ao segundo movimento. Tanto que ele diz, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento.
ele vem explicar e trazer para a alma, motivar a alma. Ele era educador, porque ele tinha o dever, como todo educador tem, de desenvolver, agitar as potencialidades do educando. Essa é a função do educador. O educador que só passa conceitos, instruções, é parte do processo de educação, mas está incompleto. O verdadeiro educador, ele desperta no educando as suas potencialidades, que são distintas das potencialidades do próprio educador. Há um determinado momento que você vai apenas dirigir o educando, o processo de como isso deve se dar. Mas vai chegar um momento em que isso começa a aparecer, a florescer. Você tem que deixar o educando desenvolver e apresentar-se como ele é. A singularidade a que nos referimos. Porque somos singulares. Né? Então, Maria aparece dentro desse contexto, como também educadora, para apresentar a mãe acolhedora. A amorosidade, para apresentar a figura daquela que veio dar suporte a Jesus. Os últimos, onde ela está, onde ela vai, onde ela agrega as pessoas, está ali com as pessoas. O papel de educadora dela surge aí e se projeta para o campo da espiritualidade. Ela, Maria, que tem e dirige equipes, vastas equipes, espiritual, mantém a sua atividade de educadora também no plano espiritual. Pedro Lima, Peru. Às vezes, pensando em vivenciar o amor, exageramos no trato com o outro, ao cortejá-lo demasiadamente. Tanto nossos filhos, mulher, amigos. Como controlar estes impulsos sentimentais? Na verdade, nós temos que fazer uma distinção entre tratar bem, tratar com amorosidade e não ser verdadeiro. Essa é uma questão. De um modo geral, nós aprendemos, temos um psiquismo construído na base da troca. É assim? Então, dou amorosidade, dou compreensão e recebo. Nós estabelecemos a troca. Então, vem uma proposta de Jesus, o grande educador, o grande psicólogo, ele dá um comando para a humanidade, na estruturação do psiquismo da humanidade, ele diz assim, que seja verdadeiro, sim, sim, e não, não. Sensacional. Acabou, está tudo aí, sensacional. Porque ele quer dizer o seguinte, o que vem da sua alma é verdade. Mas o que é forjado pelo ego, muitas vezes vem da alma, mas o ego, que é um centro diretor externo da personalidade, ele mescla aquilo com os conteúdos da vida externa. E aí é onde está o nosso problema. Porque eu deveria muitas vezes dizer não a alguém, e aí eu estaria amando aquela pessoa. Mas você está dizendo não tem problema. Eu estou dizendo não porque eu a amo. Eu não quero que ela enfrente uma determinada situação que era evitável. E você surge, percebam, no caminho daquela alma exatamente para dizer aquele não. Quando você se nega ao não, você não é o sal, como dissemos no nosso trabalho da manhã de hoje, e você não está sendo verdadeiro. Gente, há uma frase que resume toda a base dos nossos processos na vida, que é assim: o que não é real, não é verdadeiro, não se sustenta. Não adianta. É 1 ano, é 2 anos, você vai levar por mais 3 anos, você vai levar por mais 10, você vai levar por mais 22, que é o caso da moça da consulta do divórcio. Você vai levar por mais 22. Mas um dia, por não ser real, aquilo vai se dissolver. A nossa grande inimiga, eu sempre digo isso em palestras, são as nossas ilusões. Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qualquer movimento da alma que fuja da verdade, ele estará fatalmente destinado ao insucesso. Júlia, São Paulo. Gostar muito de uma pessoa já é um princípio de amor. Ou já é uma forma de amar. Ou já é uma forma de amar.
Com os filhos é uma coisa de proteção, mas com o outro, a depender do que ele lhe faça, nos magoamos. O que já seria isto? Tão pouco dentro dessa questão das reencarnações. Em muitas situações, nós não compreendemos porque um pai é rigorosíssimo com o filho e ele, na verdade, faz todos os caprichos do outro. Até nós mesmos, na nossa experiência de família, passamos por isso. Mas, gente, isto ocorre porque o pai, aquele que vai conceder a um e não conceder a outro, ele vive uma coisa que se chama consciência de culpa, trazida de vínculos das encarnações anteriores. Ora, na família dissemos que a reunião de almas que já se conheciam, que tem coisas a trabalhar, núcleos enfermiços a diluir, através dos processos de cura que ali se estabelecem. Então é assim, quando eu não dou a um e concedo a outro, quando eu não dou, eu vivo a minha realidade. Muitas vezes uma realidade de dureza. Mas alguém diz assim, poxa, mas como esse cara tão duro concede tantas coisas ao outro? É porque ele está, assim, ferido pela consciência de culpa. Ali está representado no filho um espírito que ele magoou, que ele ofendeu, que ele destruiu muitas vezes em encarnações anteriores. E ele, para não ver a repetição daquele gesto, imaginando-se assim, ele concede tudo, como se conceder tudo fosse amar. Que é um outro erro, né? É um outro equívoco. Assim? Então, ele concede tudo. Por isso, a nossa amiga internauta, ela nos faz essa questão. Por que disto? Porque nisso há manifestamente revelado um processo de culpa da alma em relação do espírito, que hoje enverga a situação de pai em relação àquele outro que está na situação de filho. César São Luís do Maranhão. O casamento, para nós espíritas, parece como algo que causa indagações diversas. Criticamos os rituais, no entanto, corre-se para as igrejas católicas para celebrar sua festividade de bênçãos e rituais. Como a doutrina pode ajudar nisso, já que não há muita coisa que fale de casamentos espíritas? Eliseu Rigonati fala dos casamentos espíritas, o livro é o Evangelho... Recordações, né? Evangelho das Recordações, né? E Martins Peralva também tem uma literatura que fala sobre casamentos no livro Estudando a Mediunidade. Mas essa questão ainda é uma questão do nosso psiquismo. Nós vivenciamos o casamento como algo da igreja mesmo, já de séculos. Então, assim, nós não mudamos um psiquismo, umas ideias fortemente marcadas, assim, de uma hora para outra. A gente não consegue fazer isso com facilidade. Né? Não conseguimos. Então, ainda há um vínculo muito forte. Existem espíritas, né? Ou pessoas que são simpatizantes da doutrina espírita que toda semana assistem a missa da igreja. E por aí vai. Então, eu não sei se nós poderíamos assim, reprovar alguém por isso. Não sei se a palavra é reprovar alguém por isso, mas que cada um vá se ajustando naturalmente à sua realidade.